Olá, meus irmãos, a paz. Pastor Miro Pires aqui, vamos responder mais uma da caixinha de perguntas dos stories, amém? Perguntou assim, o irmão ou a irmã, qual o procedimento para ser batizado nas águas? Tá? Ele perguntou qual é o procedimento e procedimento é algo que quem tem que estar preocupado é quem vai realizar o batismo, né? Quem vai aplicar o batismo no batizado, certo? Então, eu quero mudar um pouco esse termo, porque eu acho que não foi isso que o irmão ou a irmã quis saber. O que precisa para ser batizado, acho que é o que ele está querendo ou ela está querendo saber, né? Então, eu quero ler com vocês alguns versículos que eu separei a respeito de batismo. O que, que a Bíblia, o que, que a palavra de Deus diz sobre o batismo, tá? Então, lá em Mateus 3,13 diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João Batista, certo? Ok. Em Mateus 28:18 a 20 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 12 e 13 os versículos. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. De novo, creram nele e foram batizados. Tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. De novo, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Vamos seguir. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhe Jesus: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. De novo, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Quero deixar uma ressalva aqui, uma explicação. Quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer o quê? Você acabou de crer, você acreditou, você reconheceu Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Qual que é o próximo passo? Ser batizado, certo? Ah, pastor, mas o ladrão que morreu na cruz do lado de Jesus e não foi batizado e foi salvo. Sim, só que se ele tivesse descido vivo daquela cruz, ele teria ido se batizar, certo? O próximo passo dele era o batismo, mas ele morreu e foi salvo, porque mais adiante diz, mas quem não crer será condenado. Ou seja, a salvação é para quem crê, não é para quem for batizado, certo? Primeiro você precisa crer. O batismo é o próximo passo. Jesus ordenou que a gente fizesse assim. Por isso que a gente faz, certo? O batismo é um novo nascimento. Batismo é morre a velha criatura, nasce uma nova criatura, né? Em Cristo Jesus. Cristo vive em mim a partir desse novo nascimento. Correto? João 3,5. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha só, a importância que ele está dando aqui para o nascimento da água e do Espírito. Jesus disse que, né, do nosso, de nós mesmos surge
uma fonte de água viva a partir do momento que a gente crê porque o Espírito Santo ele habita em nós. A partir da hora que da nossa conversão, do novo nascimento. Correto? 1 Coríntios 12, 13 diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito, certo? O único Espírito, o Espírito Santo, não há outro, só um. Ele é único, né? Nós falamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, um Deus, um único Deus, 3 pessoas, certo? Todos receberam, não só os judeus, mas também os gentios, né? Em 1 Coríntios 1, 13 e 17 diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Eu batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Certo? Quem foi enviado para preparar o caminho antes de Jesus? João Batista. O que ele fazia? Pregava o arrependimento, né? As pessoas se arrependiam e o que elas faziam? Se batizavam nas águas. Então esse é o caminho, esse é o processo, certo? Precisa do que, pastor, para se batizar? Crer que Jesus é o Senhor, único, exclusivo, suficiente e eterno para toda a sua vida. Basta isso, né? Entender o plano de salvação. É isso que precisa. Não precisa de nada mais. Não precisa de um período de purificação. Não precisa de um período de consagração. Não precisa. Ai, pastor, mas eu fumo ainda, mas eu bebo, mas eu ainda não. Eu tenho pecados ainda. Vai do jeito que você está. Porque a velha criatura vai morrer e vai nascer uma nova. Algumas coisas acontecem no sobrenatural, no mundo espiritual, é tão forte, o batismo é tão forte, que algumas pessoas elas são transformadas ali de uma maneira tão grandiosa, que elas, assim, quando você nasce de novo nas águas, ninguém te reconhece mais. Essa é a real verdade. Ninguém mais te reconhece. Pode ser que você não pare de fumar, pode ser que você não pare de beber, pode ser que você não pare de usar drogas, pode ser que você não pare de fazer um monte de pecado. Pode até ser que aconteça. Pode ser que você precise de um processo ainda depois. Mas, com certeza, algo vai acontecer. Algo grande vai acontecer. Isso é certeza, tá? Só que isso é caso a caso. Isso é caso de cada um. É Deus com você, é o íntimo de Deus, é o relacionamento dele com você, é pra você, né? Tanto que o chamado de Deus ele não é igual para todos. Cada um tem a sua missão dentro do reino, tá? Eu quero ler só mais alguns versículos com vocês. João 1,33 diz assim: eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, quem pode batizar com água? Nós, os discípulos, os apóstolos, né? Nós que fazemos a missão, nós batizamos com água. Quem batiza com o Espírito Santo? Né? O próprio Espírito Santo ele batiza com fogo. Quem pode fazer isso? Deus. Né? O batismo pelo Espírito Santo, batismo de fogo, com fogo, é feito por Deus. Né? Você peça a Deus, não aos homens. Né? Nós, homens, batizamos nas águas. Certo?
cumprimos este mandamento do Senhor, porque assim convém, porque assim diz a palavra. Se Jesus foi batizado, quem somos nós para não nos batizarmos? Não é verdade? Não por religiosidade, mas porque acontece algo no mundo espiritual nesse ato. Né? O batismo, ele é uma aliança firmada com Deus. O batismo é para que todos vejam o céu, a terra e o inferno saber que você é de Jesus. Então, reconheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Se batiza. Corre para se batizar. Apressa isso, não deixa para depois. Tá? Não fique escutando a voz do inimigo, porque ele vai tentar te parar. Ele vai tentar fazer com que você não se batize. Porque ele sabe o poder que isso tem no mundo espiritual. Óbvio que ele sabe. Tá bom? Então era isso, meus irmãos. É esse o procedimento para ser batizado. Somente esse, tá bom? Deus abençoe.